Fala meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Regon. Então, como vocês sabem, nesse ano de 2024 eu acabei fazendo uma viagem pela Europa e acabei gravando os vídeos sobre essa viagem. Inclusive ele já foi lançado aí uns 3 episódios, né? O de Londres, a tour do Harry Potter na Warner Bros, o de Paris. E agora, nessa quinta-feira, vai ser lançado mais um vídeo. Então, se você ainda não assistiu os 3 episódios da Eurotrip, corre lá e assista que tá bem legal, bem bacana. Eu acabei decidindo gravar esse vídeo para vocês porque eu acho que é algo muito importante quando a gente decide fazer uma viagem pela Europa, né? Ter em mãos e saber quais os documentos, o que eu tenho que me planejar para eu poder chegar lá e passar pela imigração e dar tudo certo. E eu vou contar também para vocês um pouco da minha experiência, como a gente passou pela imigração da Inglaterra e também como a gente passou na imigração na França, né, que foi por onde a gente entrou pelo espaço Schengen. Então vamos começar com os documentos. O que você primeiro precisa ter em mãos? Primeiro você precisa ter em mãos, óbvio, o seu passaporte. O seu passaporte ele não pode ter uma validade menor que 6 meses, porque isso acaba meio que dificultando, porque como você tem um prazo para você sair do país, né? Então se você tem uma validade aí com menos de 6 meses, pode dificultar a sua entrada. Até mesmo porque, igual para você entrar no Reino Unido, você recebe uma autorização que você pode ficar até 6 meses dentro do Reino Unido. Um ponto que vai mudar em 2025, né? Não aconteceu comigo, mas 2025 vai começar tanto para o Reino Unido, tanto para os países que fazem parte da União Europeia, do espaço Schengen, que é uma autorização eletrônica de viagem. Para o Reino Unido, ele é chamado de ETA, e para o espaço Schengen, ele é chamado de ETIAS ou ETIAS. O ETA, lá para o Reino Unido, ele vai começar a ter validade a partir do dia, para quem for ingressar no Reino Unido, então no dia 8 de janeiro já de 2025. Para quem tem cidadania europeia, passaporte europeu, o ETA vai ser a partir do dia 5 de março de 2025. Para as viagens que vão começar lá para o dia 2 de abril de 2025. A taxa do ETA ela vai ser em torno de 10 libras e ela vai ter uma validade de 2 anos, mas não significa que você tendo essa validade de 2 anos que você pode ficar no Reino Unido por 2 anos. Não, você pode, a regra vai se manter a mesma, você vai poder ficar dentro do Reino Unido por 6 meses, até 6 meses, porém esse ETA vai ter a validade de 2 anos. Então, num período de 2 anos, você vai poder entrar e sair do Reino Unido sem nenhum problema. Claro que você tem que ficar aí, no máximo, até 6 meses dentro do país. Então, já o ETIAS, a taxa dele vai ser de 7 euros e ele vai ter uma validade de 3 anos. Então, o ETIAS, ele tem uma programação aí para entrar em vigor em maio de 2025. Então, se você está programando, viajar nessa época, é interessante você já ficar atento à data. Tanto o ETA quanto o ETIAS, o que vai valer ou vai ser a validade dessa solicitação ou até mesmo do passaporte. Se o passaporte vencer primeiro que essa solicitação, aí o que vai contar é o do passaporte, então você vai ter que emitir um novo ETA ou ETIAS. E no ETIAS também o prazo não muda, você vai poder ter, por mais que ele tenha validade de 3 anos, você vai poder ficar no espaço Schengen, na União Europeia, por 90 dias. Se você for ficar mais de 90 dias ou mais de 6 meses, como no caso do Reino Unido, aí sim você vai precisar de um visto. Caso contrário, é só pegar essa autorização. Uma outra coisa que você precisa ter em mãos quando você for viajar é a sua passagem de volta. Sim, vocês precisam ter essa passagem de volta. Ah, eu não tenho ainda uma data definida. Você precisa ter, porque na imigração eles vão pedir a sua passagem de volta. Na verdade, nem tanto de volta, a saída do país. Então, se você está indo para um país, tipo no Reino Unido, você vai sair do Reino Unido e vai para a União Europeia. Eles vão pedir a sua saída do Reino Unido. Eles não vão nem pedir a sua passagem para quando que você volta para o Brasil. Eles pedem a saída do país, porque eles querem garantir
o dia que você vai sair do país deles. Então é muito importante você ter essa passagem de volta. Quando eu organizei, eu deixei tudo impresso certinho. Então que eu deixei tudo organizado. Quando que eu ia sair do Reino Unido, quando que eu ia sair da França, quando que eu ia voltar pro Brasil, e tudo impresso. Uma dica importante, leve tudo impresso, porque às vezes pode acabar a sua bateria do celular, então às vezes dificulta a sua visualização, então pode te atrapalhar muito no processo de imigração. Então leve tudo impresso, todos os documentos impressos, para facilitar a sua passagem pela imigração e não deixar o fiscal irritado por falta de internet, por falta de documento. Um outro documento que você precisa ter em mãos é a sua reserva de hotel. Então, todos os hotéis que vocês forem ficar, vocês tragam impresso a reserva do hotel. Que eles vão pedir a reserva do hotel, eles querem saber aonde você for ficar. Ah, mas Renan, eu não vou ficar em hotel, eu vou ficar na casa de um amigo, de um parente. Então, você peça para ele redigir uma carta convite. Que existe esse documento que quando você vai ficar na casa de um parente, de um amigo, ele tem que emitir uma carta convite para você poder apresentar na imigração e mostrar e comprovar onde você vai ficar. Uma coisa muito importante que você tem que ter em mãos e eles podem pedir na imigração é o seguro viagem. Esse seguro viagem é para garantir que se aconteça qualquer coisa dentro do país, você está assegurado, então com medidas hospitalares, funerárias, entre outros. Então isso é uma garantia que você tem, e você tem que ter esse seguro num valor aí em torno de uns 35 mil euros, que geralmente o pessoal pede. É sempre bom até você fazer um pouco mais, um plano um pouquinho mais. Quando a gente fez aí em torno de 65 mil euros para garantir. E esse valor, 65 mil euros, 35 mil euros, não é o valor que você vai pagar. Esse é o valor do seguro. O seguro é muito barato, então tem vários sites confiáveis que você pode fazer o seu seguro viagem. Eu digo que o seguro viagem foi a coisa mais barata que a gente pagou. O seguro de viagem não é caro e você está protegido e assegurado, e na imigração eles podem pedir. Olha aqui! Então, tem um documento que a gente acabou levando, eu acabei esquecendo de colocar no roteiro, mas porque não pediram na hora da imigração. Isso, acho que só alguns países pedem, né? Que é o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. Então, é um certificado que você solicita pela Anvisa. Eles dão, se eu não estiver enganado, um prazo aí de 10 dias para imprimir esse certificado, e ele tem validade vitalícia, então ele é para a vida toda, esse certificado internacional. Eu acabei esquecendo de passar aqui para vocês, mas foi um documento que é interessante vocês terem em mão, né? É de graça, vocês não pagam nada por isso e não tem validade, ele é vitalício, tá? Então, um documento importante aí para vocês estarem levando também nas viagens de vocês. Um outro documento que é interessante você ter impresso com você para passar na imigração são os ingressos das atrações que você vai fazer. E isso acaba ajudando também no seu processo de imigração, porque mostra que você está a turismo no país, que você vai visitar aquele museu, aquela atração. Então isso é uma garantia que você consegue ter na hora que você for passar na imigração, uma segurança a mais também, tanto para você quanto para eles. Um outro documento que você precisa ter em mãos é comprovante de renda, né? Que eles podem pedir para você, dependendo da quantidade de dias que você for ficar, qual o montante de dinheiro que você está levando para o país, que você vai gastar. É interessante você levar por dia que você vai ficar, cerca aí de 65 euros por dia por pessoa. Isso se você já tem reserva do hotel. Se você não tem reserva do hotel, é interessante você levar aí em torno de uns 120 euros por dia por pessoa, porque se eles te pedirem comprovante de renda, você vai mostrar que você tem dinheiro para poder ficar no país. Você precisa levar em dinheiro? Não, você não precisa levar em dinheiro. Você pode mostrar para eles também o saldo do seu cartão de crédito. Mas é bom o cartão de crédito você utilizar lá na Europa como se fosse uma emergência, ele fosse um adicional. É interessante você já levar no seu cartão de débito, pelo menos esse de 65 euros por dia por pessoa,
porque você vai economizar nas taxas, porque se você usa cartão de crédito, você vai pagar o IOF, né? E no cartão de débito tem as contas globais, que você paga uma taxa bem menor e você usa a moeda do próprio país. Então isso ajuda bastante, você não paga taxas adicionais quando você usa o cartão de crédito. Então, além do cartão de débito e do cartão de crédito, é interessante você levar um pouco de dinheiro em espécie. Por quê? Porque é uma forma de você se garantir caso precise numa emergência de dinheiro em espécie para pagar algo dentro do país. Eu levei em torno de 500 euros em espécie e foi mais do que suficiente para a viagem. Na verdade, até nos últimos dias, eu já fui utilizando mais o dinheiro em espécie do que o cartão para eu voltar para o Brasil com menos moeda local, até mesmo porque depois, quando você vai na casa de câmbio trocar, você sempre acaba pagando, claro, com esses aumentos aí de dólar e euro, talvez você consiga até ter um lucro, mas quando você troca o dinheiro, você sempre paga a mais do que realmente ele está valendo. Uma coisa que vocês devem estar curiosos de saber, como que foi passar na imigração, tanto do Reino Unido, lá na Inglaterra, quanto depois para entrar na União Europeia, que a gente entrou pela França. Então, assim, foram imigrações totalmente diferentes, né? A primeira que a gente passou foi para entrar dentro do Reino Unido, na Inglaterra. Então, quando a gente chega lá, uma fila enorme de gente para passar pela imigração, vários fiscais. Então, assim, se você não sabe falar inglês, tem um tradutor que eles colocam do seu lado para poder fazer essa ponte entre você e o fiscal. A gente não precisou fazer, foi bem tranquilo. O que ele pediu para nós? Primeiro, ele perguntou por que a gente estava. Aí eu falei que a gente estava em viagens, férias em família. Aí ele perguntou quem que era cada um, né? Porque eu estava com a minha mãe e com a minha irmã junto, porque você passa em família. Então minha mãe, ela é minha irmã. Então a gente estava fazendo uma viagem em família. Ele perguntou quantos dias que a gente ia ficar, daí a gente respondeu que a gente ia ficar 4 dias. E ele perguntou, depois daqui, para onde a gente vai? Aí a gente falou, depois daqui a gente vai para a França. E daí ele continuou, e depois da França vocês vão para onde? Aí a gente falou assim, depois da França a gente vai para a Itália. Aí quando a gente falou assim, depois da França a gente vai para a Itália, ele nem perguntou mais nada, assim, tipo, na cabeça dele foi assim, é realmente uma viagem em família pela Europa. Então foi bem tranquilo, ele foi bem simpático mesmo, era uma coisa que eu já tinha escutado falar de uma vizinha minha que o cara da imigração, quando ela foi entrar no Reino Unido, ele foi muito simpático com ela. Mas é assim, gente, é bem tranquilo passar pela imigração, pelo menos a nossa imigração foi muito tranquila. A gente mostrou para ele que a gente só estava realmente a turismo, que a gente não tinha pretensão nenhuma de ficar. Então, tanto que depois que a gente falou Itália, para ele assim, tá bom. E daí, o que ele pediu depois que a gente falou isso? Ele pediu, falou assim, eu quero que você me mostre se eu tinha reserva do hotel. Eu peguei, já impresso, entreguei para ele. E ele pediu também a passagem de saída do país, da França. Ele não pediu a volta do Brasil, ele só pediu a saída do Reino Unido para a França. Só isso, que a gente foi de trem, então eu só precisei entregar para ele, mostrar para ele a passagem de trem dos 3 e foi bem tranquilo. E daí quando ele estava olhando a reserva e as passagens de trem, eu ainda falei para ele, a gente vai ficar em Waterloo. Quando eu falei isso, ele já, um bom lugar para se ficar. Daí ele falou que lá perto tinha London Eye. Aí eu já comecei puxando assunto com ele, falei assim, ali da região do hotel, mais ou menos quantos minutos até London Eye? Aí ele brincou e falou assim, vocês, uns 3 minutos. Daí ele olhou pra minha mãe, com ela mais uns 4 minutos. Então ele já começou a brincar, interagir, ele foi muito simpático com a gente, foi muito tranquilo, muito legal ter passado a imigração, pelo menos com ele. Assim, para vocês verem como a importância de você ter os documentos tudo impresso, saber na ponta da língua aonde você vai ficar, para onde você vai, quantos dias você vai ficar no país. Porque a gente passou muito tranquilo pela imigração. Quando a gente estava na fila,
uma coisa que a gente viu uma menina, ela é brasileira, ela não sabia falar inglês e ela estava até com uma tradutora lá, uma mulher britânica que falava muito bem o português, por sinal. Ela não falava com sotaque e ela parecia ser britânica. E ela estava fazendo essa ponte e a gente começou a observar ela, porque a gente viu que estava demorando demais ela passar na imigração. E a gente estava lá na fila esperando, né? O que a gente entendeu? Que ela não tinha reserva de hotel, porque ela disse que ia ficar na casa de um amigo e pelo jeito ela não tinha carta convite. Ela não estava conseguindo mostrar para ele a renda do dinheiro que ela estava levando para o país. Parece que o aplicativo não estava funcionando. Ela não conseguia mostrar isso para eles. A passagem de volta também ela não tinha. Então assim, tudo estava dizendo que eu acho que ela não passou. Porque depois a gente foi chamado e a gente foi na nossa imigração. Porque assim, ela não tinha nada que eles estavam pedindo. Então assim, e dava para ver que tanto a tradutora quanto a fiscal estavam tentando ajudar a menina, a ela, tipo assim, mas você não tem a passagem, você não tem o comprovante de dinheiro que você vai ficar, porque parece que ela ia ficar 2 semanas lá. Né? Então, acho que quando você fica até mais tempo, acho que eles acabam pedindo mais documentos. Eu acho que isso é um ponto até você ver, porque assim, o nosso, ele não pediu renda, ele não pediu seguro, viagem, ele só pediu passagem da saída do país para ir para a França, nem para voltar para o Brasil, e a reserva do hotel. As atrações eu comecei a falar que eu tinha, se ele quisesse, porque quando ele falou lá da London Eye, que ficava perto da onde a gente tinha feito a reserva do hotel, eu falei assim, sim, a gente já comprou os ingressos para a atração. Então no início eu também já dei um gancho que tipo, a gente já comprou até a atração da London Eye. Então isso ajuda bastante, só que ele também não pediu os comprovantes do ingresso. Eu tinha lá da London Eye, do Harry Potter, então para comprovar que realmente a gente ia fazer um turismo no país. E essa moça, pelo jeito, ela não tinha nada, então tudo indica que ela não passou. O que é uma pena, porque assim, se você procura na internet, tem tantos vídeos explicando quais os documentos que você precisa ter, o que você precisa saber, o que você precisa comprovar na imigração, que é o que eu estou fazendo com vocês, contando um pouco da minha experiência, e ela não assistir nenhum vídeo, não se informar para quando chegar lá, tá tudo certo, tudo pronto, e poder passar na imigração. Não sei se ela ia ficar ilegalmente, mas pesquisa, procura. Eu fiquei 1 mês só procurando, conferindo se estava tudo certo, os documentos, é isso que eu preciso, é isso que eu tenho, é isso que eu tenho que imprimir, é isso que eu tenho que mostrar, é essa quantidade de dias que eu tenho que responder, pra gente também não se confundir na hora, né? Então é tantos dias nesse país, tantos dias nesse país, tantos dias nesse país. Então, para facilitar a gente, é se informar, é você estar munido de informações que você vai passar na imigração tranquilamente, não tem segredo. É muito tranquilo, porque se você está indo para turismo, não tem o porquê eles te barrarem se você tem todos os documentos. Isso tudo foi no Reino Unido. Quando a gente ia sair do Reino Unido e entrar para a União Europeia, aí você passa novamente por uma imigração. A nossa, a gente passou pela estação de trem. Quando você, lá na estação de trem, eles têm a imigração, e você tem que passar pela imigração para você entrar na União Europeia. Então, lá, talvez, isso aí, tudo que eu estou contando para vocês é uma experiência nossa. Talvez, por a gente ter passado já por essa imigração do Reino Unido, quando a gente chegou lá na imigração da França, a única coisa que a moça pegou foi o passaporte, abriu ele, carimbou e foi. E devolveu. Somente isso. Ela não perguntou nada, ela não falou nada, ela simplesmente pediu o passaporte, escaneou o passaporte, carimbou, devolveu e autorizou a passagem. Isso foi a nossa entrada na União Europeia, no espaço Schengen. Não fizeram nenhuma pergunta, não fizeram nada.
não fizeram nenhum questionamento, não pediram nenhum comprovante, né? Eu imagino que foi porque a gente já tinha passado pela imigração do Reino Unido. Então, se a gente já passou, um país já meio que autorizou, acho que para você entrar ali na região da União Europeia acaba ficando mais fácil até de você adentrar, né? Isso foi a nossa experiência. Pode ser que não, pode ser que a gente teve sorte, e eles fazem pergunta, não importa se você está saindo do Reino Unido e entrando na União Europeia. Mas nós não, nós passamos bem tranquilo, não fizeram nenhuma pergunta. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente está chegando aí no final do ano de 2024, né? Então se vocês pretendem viajar aí finalzinho de 2024 ou em 2025, vocês estão planejando uma viagem, então, gente, um conselho que eu dou: pesquisem, confiram, deixem tudo impresso os documentos para vocês garantirem uma entrada e uma passagem pela imigração tranquila, que não vai ter erro, porque se você está indo a turismo, se você não vai ficar ilegalmente, cara, vocês vão passar muito tranquilo. É aquele negócio, aquele ditado que fala: quem não deve, não teme. Então, não fiquem preocupados ai meu Deus, eu tô com medo de enfrentar a imigração. Eu tava receoso, eu tava apreensivo com a imigração, né? A gente passar lá, que pergunta que eles vão fazer, os documentos, será que tá tudo certo? Eu conferi umas 3 vezes, né, se tava tudo ali. E foi muito tranquilo, porque a gente tinha tudo impresso, sabia todas as datas, tinha todas as passagens, reservas de hotéis, atrações, seguro viagem. Então, gente, fiquem munidos para a imigração, porque a hora que eles perguntarem, você não ter dificuldade, ó, tá aqui, vou ficar tantos dias, tá aqui a passagem de volta, tá aqui o seguro viagem, cara, e eles vão passar vocês tranquilamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu quis passar um pouco na nossa experiência dessa imigração, porque eu acho válido a gente sempre estar passando para vocês um pouco, até mesmo para vocês tirarem esse receio, um medo que tem às vezes de passar por uma imigração, tá bom? Então um abraço e até o próximo vídeo.